Revalida 2013, questão 21. Mulher com 48 anos de idade, durante investigação laboratorial de rotina em ambulatório de clínica médica, surpreendida com achado de aminotransferase cerca de 2 vezes o limite superior da normalidade. Na investigação de órgãos e sistemas, a paciente relata apenas cansaço frequente. Foram solicitados marcadores virais de hepatites, aos quais revelaram anti-HAV IgG não reativo, HBsAg não reativo, anti-HBc IgG não reativo, anti-HCV reativo. Diante dos resultados, foram adicionados à investigação a solicitação de PCR quantitativo para HCV, genotipagem do HCV, ultrassonografia abdominal e indicada vacinação para hepatite A e B. A pergunta: no encaminhamento para hepatologista, o conjunto de resultados que indicaria maior probabilidade de resposta virológica sustentada para tratamento antiviral com ribavarina e PEG-interferon é... Ok, história clínica e ou exame físico. Então, só para a gente reforçar, uma mulher de 48 anos de idade, queixa de cansaço frequente, exame laboratorial aminotransferases cerca de 2 vezes o limite superior da normalidade, nos exames, nos marcadores virais, anti-HAV IgG não reativo, HBsAg não reativo, anti-HBc IgG não reativo, anti-HCV reativo. Ok, então diagnóstico diferencial, aqui nas alternativas tem o genótipo 1, 2 e 4 para hepatite C. No caso, no Brasil, normalmente é encontrado com mais frequência o genótipo 1, 2 e 3, mas no mundo temos aproximadamente 11 genótipos de hepatite C. Então aqui um quadro para a gente poder comparar aqui os resultados, os marcadores virais da paciente no caso. Então aqui o anti-HAV IgG, no caso o teste para hepatite A. Então o anti-HAV IgG não reativo, portanto ela não apresenta a hepatite A, como ela também não teve a hepatite A. O HBsAg não reativo, portanto ela não apresenta hepatite B. E o anti-HBc IgG não reativo, portanto ela nunca teve hepatite B. Então ela não tem hepatite B e nunca teve também. O anti-HCV reativo, então é um sinal da doença da hepatite C. Para confirmar, então é feito o PCR quantitativo para HCV. No caso do HCV RNA detectável, aí dá para fazer o diagnóstico de hepatite C. Ok, então aqui um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite C e co-infecções. Esse aqui é um protocolo novo que saiu agora em junho de 2015, com novas medicações, novas orientações. Hepatite viral crônica C. Habitualmente a hepatite C é diagnosticada em sua fase crônica. Como os sintomas são muitas vezes escassos e inespecíficos, a doença evolui durante décadas sem diagnóstico. Em geral, o diagnóstico específico ocorre após teste sorológico de rotina ou por doação de sangue. Este fato reitera a importância da suspeição clínica por toda a equipe multiprofissional e do aumento da oferta de diagnóstico sorológico, especialmente para populações vulneráveis ao HCV. Ok, a definição de hepatite C crônica. Então, é a detecção do anti-HCV reagente por mais de 6 meses, para ser crônica, e confirmação diagnóstica com HCV RNA detectável. Ok, então na maioria dos portadores do HCV, as primeiras 2 décadas após a transmissão caracterizam-se por evolução insidiosa e assintomática. Os níveis séricos de ALT apresentam elevações intermitentes em 60% a 70% daqueles que têm infecção crônica. Nos casos mais graves, ocorre progressão para cirrose e descompensação hepática, caracterizada por alterações sistêmicas e hipertensão portal, cursando com ascite, varizes esofágicas e encefalopatia hepática. Na ausência de tratamento, ocorre cronificação em 60% a 85% dos casos, em média 20% podem evoluir para cirrose e 1 a 5% dos pacientes desenvolvem carcinoma hepatocelular. Progressores rápidos, no caso aqui são definições. Progressores rápidos, que evoluem para a cirrose em menos de 20 anos. Progressores intermediários, que evoluem para a cirrose em 20 a 50 anos. Progressores lentos ou não progressores, que podem levar mais de 50 anos para desenvolverem cirrose. Ok, a maioria dos estudos sugere que a cirrose hepática ocorre em 20% dos pacientes com hepatite C crônica, ao longo de um período de 20 a 30 anos.
A insuficiência hepática pode resultar da súbita destruição hepática ou da agressão progressiva aos hepatócitos. Essa degeneração cursa com alterações na arquitetura do fígado e prejuízo da vascularização e da síntese proteica, com formação de fibrose resultando em cirrose hepática. A irradiação do vírus através do tratamento é constatada com resultado de HCV-RNA indetectável na 12ª ou na 24ª semana de seguimento pós-tratamento, conforme regime terapêutico instituído. Ok, o resultado ideal é a resposta virológica sustentada, indicada pela indetectabilidade do HCV-RNA 24 semanas, em esquemas de alfa-PEG interferona ou 12 semanas em esquemas de alfa-PEG interferona após o tratamento. Na eventualidade de resposta inapropriada ao tratamento, deve-se buscar outros desfechos, prezando pela redução de complicações como a insuficiência hepática que necessita de transplante de fígado. Ok. Situações clínicas, indicação de tratamento e recomendações terapêuticas. Ok. Indicações de tratamento. A terapia será indicada nos pacientes que apresentarem resultados de exame que indicam fibrose hepática mais severa, Metavir F3 ou F4. E que não tenham sido tratados anteriormente com Daclatasvir, Cimeprevir ou Sofosbuvir. Os demais pacientes devem ser monitorados periodicamente até que se configure uma indicação de terapia. Ok, isso aqui então é de acordo com a Organização Mundial da Saúde e com a Associação Europeia do Estudo do Fígado. Ok, indicações de tratamento imediato. Então, algumas indicações aqui. No caso, com infecção com HIV, manifestações extrahepáticas, porfíria cutânea, líquen plano grave com envolvimento de mucosa, crioglobulinemia como manifestação em órgão-alvo, ódios, pulmão, sistema nervoso central periférico central, glomerulonefrite, vasculite e poliartrite nodosa. Sinais clínicos ou evidências ecográficas sugestivas de cirrose hepática, por exemplo, varizes de esôfago e ascite, insuficiência hepática e ausência de carcinoma hepatocelular, independente da necessidade de transplante hepático, insuficiência renal crônica, púrpura trombocitopênica idiopática, pós-transplante de fígado, fibrose hepática avançada, Metavir F3 ou F4, biópsia hepática com resultado Metavir F2 há mais de 3 anos. Então, essas são indicações de tratamento imediato. Ok, o tratamento da hepatite viral crônica C. Em função dos novos avanços da medicina na assistência da hepatite C e de questões relacionadas à segurança, posologia, custo, abrangência de pacientes tratados e efetividade, a atualização do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite C opta por descontinuar o uso dos medicamentos de ação direta de primeira geração, os inibidores de protease Boceprevir e Telaprevir. Ressalta-se que os pacientes em uso dos medicamentos Boceprevir e Telaprevir terão seu tratamento garantido mediante os critérios do PCDT vigentes, sem qualquer prejuízo até a efetiva implementação dos novos tratamentos. Por outro lado, são adicionados ao arsenal terapêutico do SUS o Sofosbuvir, um análogo nucleotídeo que inibe a polimerase do HCV, o Cimeprevir, um inibidor de protease de segunda geração, e a Daclatasvir, um inibidor da NS5A. Essas medicações atuam diretamente no HCV, interrompendo a sua replicação e constituem avanço recente no tratamento da hepatite C crônica. Ok, então aqui um outro artigo aqui só relacionado aos genótipos da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Então aqui o vírus da hepatite C possui variações que chamamos de genótipos. É comum ouvirmos falar dessa variação pelos médicos, já que cada genótipo apresenta uma resposta terapêutica ao tratamento com o interferon e a ribavarina. Então aqui é um artigo mais antigo, tá bom? Onde predominava ainda o tratamento com interferon e ribavarina. Aqui outro fator importante que deve ser considerado é a agressividade que cada genótipo do vírus HCV apresenta. Estudos recentes realizados na Suíça e publicados na revista Hepatology demonstraram essa variação da velocidade da progressão de formação de fibrose no aparecimento da cirrose. Existem até 11 tipos de genótipos, como eu tinha falado, da hepatite em todo o mundo, porém os 3 mais comuns no Brasil são genótipos do tipo 1, 2 e 3. Então vamos lá, isso aqui é importante.
O genótipo 1 é o mais comum entre os pacientes infectados com o vírus HCV, porém é o mais resistente e mais difícil de tratar. Normalmente, os pacientes com genótipo 1 submetidos ao tratamento com interferon e ribavarina não respondem ao tratamento, tendo que fazer o tratamento posterior. Ok. Muitos médicos o chamam de respondedores lentos ou não respondedores. Os genótipos 2 e 3 são mais fáceis de tratar, ou seja, respondem melhor ao tratamento. Porém, o genótipo 3 é considerado mais agressivo em relação à velocidade da formação de fibrose e cirrose, o que deveriam ser estudados na possibilidade de receber o tratamento o quanto antes possível. Ok. Então, aqui voltando então para a cartilha, para o novo protocolo. Então, aqui temos o genótipo 1. Os pacientes portadores do genótipo 1A e 1B do vírus da hepatite C terão tratamento indicado de acordo com os critérios da tabela abaixo. Então, aqui ele divide genótipo 1, monoinfecção HCV, monoinfecção HCV alternativa, experimentado com algumas medicações. Então, aqui ficou sofosbuvir mais cimeprevir, no caso da alternativa sofosbuvir mais daclatasvir. Aqui tem um período de acordo com a alternativa aqui. No genótipo 2 é o único, então sofosbuvir mais ribavarina, e o tempo 12 semanas. No genótipo 3 aqui temos algumas opções: virgem de tratamento, não cirróticos e cirróticos. No caso de não cirróticos, sofosbuvir mais daclatasvir durante 12 semanas. No caso de pacientes virgem de tratamento cirróticos, sofosbuvir mais ribavarina por 24 semanas. Paciente experimentado com tratamento, monoinfecção HCV, no regime terapêutico sofosbuvir mais daclatasvir durante 12 semanas, com infecção HCV-HIV, sofosbuvir mais ribavarina durante 24 semanas. Aqui também temos o genótipo 4, PR autorizado, daclastavir mais PEG interferon mais ribavarina durante 24 semanas, PR contraindicado, sofosbuvir mais daclatasvir durante 12 semanas. Ok, então aqui é um slide mais antigo, onde ele diz aqui que hepatite crônica, indicação de tratamento, estágio de fibrose maior igual a 2, fibrose em ponte, prognóstico, atividade periportal, interface, terapias recomendadas. No genótipo 1, pega interferon mais ribavarina por 48 semanas. No genótipo 2 e 3, interferon mais ribavarina por 24 semanas. Eu só coloquei aqui porque essa é a prova de 2013, então ela ainda não segue aí o novo protocolo. Ok, voltamos então para a questão. A pergunta é: no encaminhamento para hepatologista, o conjunto de resultados que indicaria maior probabilidade, então vamos lá, maior probabilidade de resposta virológica sustentada para tratamento antiviral com ribavarina e PEG interferon. Como nós vimos aí, o tratamento, o protocolo anterior, realmente ele indicava ribavarina e PEG interferon. Então vamos lá. Alternativa A, RNA do HCV indetectável. A B também é RNA do HCV indetectável. Como nós vimos aqui, a definição da hepatite C crônica é o anti-HCV reagente por mais de 6 meses e a confirmação diagnóstica do HCV RNA detectável. Então aqui a gente já consegue excluir então a alternativa A e a alternativa B. Vamos lá. A C, RNA do HCV detectável com menor que 2 milhões de cópias por ml, genótipo 4 e fígado com esteatose. Vamos lá. A esteatose é um acúmulo de gordura nas células do fígado, também chamada de infiltração gordurosa do fígado ou doença gordurosa do fígado. Ela é dividida, então, em doença gordurosa alcoólica do fígado e doença gordurosa não alcoólica do fígado. Ok, esteatose é um processo irreversível e é mais complicado de tratar. A D, RNA do HCV detectável com maior que 2 milhões de cópias por ml, genótipo 1 e fígado com fibrose avançada. Como nós vimos aqui, só de colocar o genótipo 1
a gente já consegue descartar essa questão, porque nós vimos que o genótipo 1 é um genótipo mais difícil, um genótipo que não responde ao tratamento de primeira com ribavarina e peginterferon. Normalmente o paciente tem que fazer um novo ciclo aí de ribavarina e peginterferon, às vezes também não responde. Então, descartamos a alternativa D. Então, ficamos apenas com a alternativa E, RNA do HCV detectável com menor, no caso, 2 milhões por cópias por ml, ok? Genótipo 2, como nós vimos, genótipo 2 e genótipo 3, eles têm uma boa resposta aí, ribavarina e o peginterferon, só que o genótipo 3, ele tende a evoluir, a doença progredir mais rápido, causando uma cirrose mais rápida. O genótipo 2, então, ele é mais lento em relação ao genótipo 3. Então, e fígado com evidência de fibrose. Então, ele tem uma evidência de fibrose, no caso, não é um fígado com cirrose. Se fosse com cirrose, já seria muito mais difícil de tratar, ou seria intratável. Então, aqui no caso, só tem uma evidência de fibrose, então ainda dá para tratar. Então, alternativa E é a alternativa correta. RNA do HCV detectável com menor que 2 milhões cópias de ml, genótipo 2 e fígado com evidência de fibrose.